Olá, hoje é dia 6 de junho de 2025. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está escrito em João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Seja bem-vindo a mais esta reflexão. Esse canal tem por objetivo alertar a quem o assiste sobre a necessidade de tomar atitudes que levem à salvação da sua alma. Um dia eu me conscientizei de que quando esse corpo morrer, ele volta ao pó e minha alma será levada para algum local. Ou ao céu com Jesus, ou ao inferno com Satanás. É simples assim. E o que define para que lado minha alma será levada é o que eu faço agora. As atitudes que eu tomo agora, enquanto eu estou nesse corpo. Enquanto eu estiver vivo nesse corpo, eu tenho a oportunidade de opção. Depois que esse corpo desfalecer, eu não terei mais. Portanto, se eu não aproveitar essa oportunidade agora, depois é tarde. Então, esse alerta que nós buscamos levar a todo mundo para que todos sejam conscientizados disso. Eu, até pouco tempo atrás, não havia me apercebido disso, mas quando eu descobri que isso é assim, eu decidi tomar algumas atitudes e cá estamos buscando alertar o máximo de pessoas sobre isso. Se é a sua primeira vez aqui, nós fizemos uma live no dia 3 de fevereiro de 2025, que explica em detalhes a razão pela qual nós fizemos este canal. Então, se quiser aprofundar um pouquinho mais, esse vídeo está aí no canal à disposição. Depois da nossa reflexão, nós buscamos sempre tomar uma decisão, porque nós acreditamos que não adianta nada nós conhecermos, mas não tomarmos uma atitude pertinente. Então, ao final da reflexão que fazemos, desse texto que a gente estuda, nós buscamos sempre chegar a uma conclusão, a uma decisão prática que nós devemos aplicar no nosso dia a dia para que nós encontremos esse caminho que leva à salvação. Porque, como Jesus já avisou, poucos encontrarão esse caminho. E eu acredito que nós queremos estar entre esses poucos. Melhor estar entre os poucos salvos do que entre a maioria que vai se perder. Infelizmente, Jesus já avisou que seria assim. Então, fazemos esta live de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas, e o fazemos diariamente para criar o hábito. Porque se quisermos ter intimidade com Deus, não há como fazê-lo senão praticando e buscando isso diariamente. Eu, em algumas lives, eu digo que é como namorar com alguém. Não dá para namorar realmente, criar intimidade com alguém que se vê esporadicamente, uma vez por mês, ou quando por acaso acontecer. Mas se quisermos criar intimidade com alguém, nós precisamos dedicar tempo, esforço e, principalmente, continuidade. Então, segundas às sextas. Sábado e domingo sobra para a gente ler a Bíblia, acompanhar um culto e outras coisas do gênero. Lembramos que, independente de seu credo, independente de qualquer coisa, todos são bem-vindos a esta live e a assistir este vídeo. O texto de hoje é Lucas 2, capítulo 2, versículos 1 a 24, que trata do nascimento de Jesus e de todos os eventos imediatamente após o nascimento dele. Mas ali, hoje vamos tratar do nascimento dele mesmo, ok? E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José,
da cidade de Nazaré à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José vinha de lá, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. E envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo os seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que possamos compreender essa palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nós sempre buscamos esse discernimento do Espírito Santo, porque sem esse discernimento nós lemos os textos da Bíblia, vemos ela como uma historinha e não compreendemos quase nada. Então, sempre que nós formos ler a Bíblia, é importante que nós peçamos ao Espírito Santo que nos dê esse discernimento, ok? Então, vamos ao texto. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte do César Augusto para que todo mundo se alistasse. Ora, César Augusto mandou fazer um censo em toda a terra para aumentar a arrecadação tributária. O censo era uma forma de controlar a população e contribuir e garantir a cobrança dos impostos. Saber de quem cobrar, como cobrar. Que eram necessários para sustentar o seu exército, o exército romano, todas as necessidades do governo, como a organização militar, distribuição dos recursos, planejamento para futuras expansões. Então, o censo era uma coisa relevante. Nós vemos que pouca coisa mudou de lá para cá. Só que o governo hoje sabe muito mais de nós, né? Todos os instrumentos de informática que hoje existem, eles conseguem nos controlar muito mais do que se controlava na época. Aliás, tudo que está na internet não é confidencial, caso alguém pense que seja, como nós tendo convencer que é. Né? E tudo que você coloca aqui na internet ficará gravado para sempre. Como dizem, um post é eterno. As bases de dados mantêm todas as suas conversas e tudo que se escreve, fotografa, etc. numa base de dados global.
Enfim, vamos em frente. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, José se dirigiu a Belém, que é onde nasceu Jesus, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito. Portanto, isso aqui, ó, seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Estalagem era um local onde você podia pernoitar, bastante barato, que os viajantes passavam, ficavam ali numa noite, lugar simples, bem tranquilo, mas é onde se tinha para pernoitar, né? Custo ali era baixo, então era onde as pessoas ficavam. Só que quando José e Maria chegaram lá, todas as estalagens já estavam lotadas, então não tinha mais como eles ficarem lá. Avaliador Oficial Santos, bem-vinda, boa noite. Mas, como já estavam lotados, eles acabaram tendo que pernoitar num estábulo. Estábulo nós sabemos que é o lugar onde se guardavam os animais, né? Numa live anterior, de ontem ou anteontem, nós falamos na quebra de paradigmas, né? Tudo, Jesus quando veio quebrou todos os paradigmas imagináveis. Como, por exemplo, como um rei não iria nascer num palácio, mas como é que ele iria nascer num estábulo, né? Então, será que a gente consegue imaginar um rei deitado numa manjedoura? Será que isso não nos informa logo de saída assim de que ele não veio preocupado com o que é material, mas sim com o reino de Deus, que ele veio para salvar almas e não corpos? Que ele não veio para que a gente fique um pouquinho mais rico, para que a gente tenha mais um carro, para que a gente tenha mais uma casa, para que a gente tenha bens. O único objetivo de Jesus real, da vinda dele, é de salvar almas. Então, eu percebo isso como uma mensagem bastante clara nesse sentido já, né? E os pastores? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Depois de tanto vermos anjos atuando na Bíblia, como por exemplo esses que surgiram nesse momento, eu acredito que nós já não duvidemos mais da existência deles. Porque eles se apresentaram tantas vezes, falaram com tantas pessoas, né? Quando Deus os envia, eles cumprem a missão. Então, os anjos existem, de fato. Eles estão aí e estão muito mais presentes do que a gente imagina. Agora imagina se nós tivéssemos um hábito de, por exemplo, ir a um campo à noite por qualquer motivo que fosse, e de repente aparecesse na nossa frente um anjo e a sua glória nos cercasse. O tamanho do susto, né? E o medo que daria. Eu acho que aqueles pastores tomaram um susto enorme. Tanto que o anjo precisou acalmá-los, né? O anjo se acalmou aqueles pastores e lhes informou da vinda de Jesus. Mas observemos o que disse: vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Novas de grande alegria para todo o povo, para todos. Ou seja, Jesus não veio para um ou para outro, Jesus veio para todos. A salvação está aí para todos,
sem exceção. Seja lá como você for ou no que você crê. Se você decidir seguir o caminho e seguir a Jesus, a salvação está aí para ti também. Então, está aí para todos nós, sem exceção. Nasceu hoje o Salvador, diz lá, que é Cristo Senhor. Então, a pergunta é o seguinte: como podemos não acreditar nisso? Porque com muitas pessoas que a gente fala, eles não acreditam nisso de jeito nenhum, né? Mas, por que não acreditam? Porque não leem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Então, acabam discutindo sobre o que nem sabem. E se não fosse suficiente, depois de informar onde ele poderia ser encontrado por aqueles pastores, apareceu um outro anjo com uma multidão de exércitos celestiais louvando. Deve ter sido incrível esse momento, né? Eu acho que qualquer um de nós gostaria de estar lá naquela hora para ver isso acontecer. Deve ter sido extraordinário, assim, fantástico, né? Anunciando o nascimento de Jesus, que quando adulto já nos informou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, vemos que ele, quando nasceu, os anjos vieram anunciar isso, e depois ele próprio assumiu isso quando os discípulos perguntaram para ele como é que eles poderiam conhecer esse caminho, como é que chegariam lá. Aí ele deixou claro para eles que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, é ele que nós buscamos. E não param, né? Basta a gente começar a procurar, nós vemos, acho que uma dúzia de caminhos diferentes que dizem que nos leva à salvação. Mas só afirma isso quem realmente ignora totalmente a palavra de Deus. Porque quem a conhece, quem conhece toda essa história de Jesus desde o seu princípio, e depois nós vamos ver o desenrolar da vida dele, mas as profecias já desde o Antigo Testamento, que vem atestando da vinda dele, né? É incrível. Então, quem conhece a palavra de Deus não tem como duvidar. Veja que os anjos estavam sempre à disposição dele. Isso eu acho que é uma coisa interessantíssima. Assim, desde o início ele veio, aqueles anjos o acompanharam na vinda dele, mas ele, em todo o tempo que ele viveu aqui na Terra como homem, que Jesus tem essa coisa, ele era 100% homem e ele era 100% Deus, só que ele veio, a missão dele era como homem. Então ele não usava os anjos, apesar de que ele poderia usá-los. Tem uma passagem lá em Mateus, capítulo 26, e 50 a 54, que ocorreu depois que ele foi preso e traído depois da traição de Judas, que diz o seguinte: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E depois Jesus ainda disse para ele assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Pois como se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, vemos aí que, na verdade, os anjos estavam sempre à disposição de Jesus. Ele tinha um poder inato, filho de Deus, então ele era Deus. Só que ele não usava esse poder que ele poderia usar, porque as escrituras tinham que se cumprir, né? Apesar de que, com todo esse poder na mão, ele se permitiu ser crucificado para a propiciação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade da salvação. Então, fantástico. Eu sempre acho assim, não existem palavras que possam expressar o que realmente ele fez para a gente, né? Eu acho que assim, nós podemos tentar entender, mas
Nós compreendemos só um pedaço do que ele realmente fez. E ainda assim muitos o negam ou rejeitam, né? Nós também já o fizemos, ao menos eu também já o fiz. Então, voltando ao texto. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviam se maravilhavam dos que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. O interessante desse texto é que eles foram levar a mensagem que haviam recebido. Porque em muitas passagens da Bíblia a gente vê que algumas pessoas recebiam as mensagens e não levavam, né? Mas eles, bem impactados daquele jeito, talvez eles não tivessem nenhuma opção, né? Eles foram e levaram a mensagem. E claro que depois de terem visto Jesus, confirmando aquilo que o anjo havia dito a eles, voltaram glorificando e louvando a Deus. Eu acho assim, as coisas eram muito diferentes naquela época do que são hoje. Quem nós vemos realmente glorificando e louvando a Deus de fato no seu caminho hoje em dia? E outra coisa que eu acho bem relevante nessa passagem é por que o anjo apareceu aos pastores. Ele poderia ter aparecido a pessoas de quantas outras profissões? A quantas outras pessoas ele poderia ter aparecido? Ali no meio da cidade mesmo, enfim, em qualquer lugar. Por que pastores? Então lembra da uma conversa que Jesus, depois de ter ressuscitado já, tem com Pedro. Pedro o havia negado 3 vezes, né? Então, o texto mostra que ele faz uma mesma pergunta a Pedro também 3 vezes, o que não é por um acaso, né? Está em João capítulo 21, versículos 15 a 17, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então, desde o nascimento de Jesus até os dias de hoje, a figura do pastor apacentando ovelhas permanece. Então, nada é por um acaso, né? A Bíblia, quando a gente lê, ela vê que nós vemos que ela é completamente perfeita, né, em todas as colocações dela. Vê que até hoje a figura do pastor e das ovelhas, em que o pastor tem uma... As ovelhas precisam de um pastor, né? Nós precisamos de alguém, que o pastor já tem um desenvolvimento espiritual mais forte do que a gente e já está mais preparado para enfrentar os demônios que aí estão. Normalmente são os pastores que expulsam os demônios das pessoas. Então, quando começamos a trilhar esse caminho, nós sabemos que eles estão ao nosso redor buscando uma oportunidade para nos tragar, como diz na Bíblia. E às vezes a gente acaba dando legitimidade a eles, e aí para nos livrarmos deles, muitas vezes precisamos mesmo de um pastor. E outra coisa interessante é que Jesus fez a pergunta tantas vezes quanto Simão Pedro o tinha negado. Quando eu reli essa passagem, eu me imaginei assim, nossa, quantas vezes Jesus teria que fazer essa pergunta para mim, né? Quantas vezes eu já neguei.
Então, provavelmente, bem mais vezes do que Pedro. Então, nós temos que nos flagrar disso, né? Que às vezes a gente precisa se conscientizar de algumas coisas. Muito bem. Então, voltando ao texto, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo os seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Jesus, então, como judeu que era, né, pois José era judeu, né, viu ali que vinha da descendência de Davi, então Jesus era judeu e foi circuncidado, como todo primogênito tinha que ser circuncidado conforme a lei e consagrado. Como todos eram, esse padrão se cumpriu lá também. Mas o interessante desse texto que diz assim, observe que Jesus era o primogênito. Primogênito significa o primeiro de mais irmãos. Lucas, que escreveu esse texto, mais à frente, ele numa outra passagem, Lucas 9, capítulo 9, versículo 38, ele diz assim, eis que um homem da multidão clamou, dizendo, mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Então, veja que Lucas usa essas duas formas. Quando é filho único, ele chama de filho único. Quando é primogênito, ou seja, o primeiro demais, ele chama de primogênito. E poderíamos dizer, foi um outro autor de um outro livro que entendeu diferente. Não, no mesmo livro de Lucas nós temos essas duas passagens diferenciando o que é um primogênito e do que é um filho único. Então, deixando claro, se o casal tiver um filho só, ele é único. Se tiver mais de um e for o primeiro, é o primogênito. O que deixa claro, muito claro, de que Maria, depois de Jesus, teve mais filhos com José. Depois de Jesus, ela teve uma vida marital com José, como toda mulher tinha com seu marido, e teve mais filhos com ele. Aliás, algumas passagens da Bíblia depois falam sobre os irmãos que Jesus tinha, né? Então, inclusive, um dos livros da Bíblia, Tiago, foi escrito por um dos irmãos de Jesus, que só se converteu depois da morte dele, depois da ressurreição dele, na realidade. Porque aí ele se convenceu. Porque a gente sabe que é assim mesmo, o santo de casa não faz milagre, né? Então os irmãos não criam nele. É que eles ouviram ressurreto, aí não tiveram mais como negar. Ok? Então, não vamos acreditar nessa história que às vezes tentam nos contar de que Jesus era o único filho de Maria. Tá claro aí. Muito bem, esse é o texto. E qual a decisão que nós vamos tomar em função disto é que é a nossa questão agora. Relevante me parece esse fato de que Jesus nasceu numa manjedoura e não num palácio. O significa que nada deste mundo material, nenhuma riqueza poderá salvar nossa alma. Então nós precisamos nos conscientizar de que a salvação vem através dos ensinamentos que ele nos deixou. Então, se você ainda não tem uma Bíblia, meu conselho é de que compre uma Bíblia e busque dedicar mais tempo para conhecer a palavra de Deus e descobrir realmente esse caminho que leva à salvação. Por isso que eu chamo a Bíblia carinhosamente, muitas vezes, de o mapa da mina, pois ela nos indica exatamente o caminho que nós temos que trilhar para que possamos nos salvar. E esta deveria ser a nossa prioridade sobre todas as coisas. Porque o que é mais importante do que salvar nossa alma, do que viver para a eternidade ao lado de Jesus? Será que é mais importante
eu trabalhar algumas horas a mais para que eu, talvez daqui a um tempo, compre mais um carro, ou que talvez eu compre um vinho mais caro, ou que talvez eu vista uma roupa um pouco mais sofisticada, ou que o que eu possa fazer mais uma viagem para algum lugar. Será que isso é mais importante do que salvar a minha alma? Esta é a questão que nós temos que nos colocar, né? Então, eu acredito que a coisa mais importante que nós temos que fazer na nossa vida é salvar a nossa alma. Então, a nossa prioridade deveria ser conhecer a palavra de Deus acima de todas as outras coisas. Continuar assistindo essas reflexões, eu acho que já é um bom passo, é interessante, né? Se você achar que elas são válidas, continue assistindo. Ou assista a outras que você talvez considere melhores. Procure uma igreja que seja liderada por um pastor sério, que não são tantas hoje em dia, mas existem, né? E é frequente, porque como nós vimos, ovelhas precisam de um pastor. Porque a luta é espiritual, não é nesse campo material. A luta real é espiritual. E o pastor, ter um pastor é importante. Ok, então, por hoje é isto. Peço então que a poderosa mão de Deus esteja, como sempre, sobre nós, nos abençoando, nos dirigindo, para que a cada dia nós possamos estar mais alinhados nesse caminho que Ele nos leva à salvação das nossas almas. E que possamos ver os milagres ocorrendo na nossa vida. Amém? Se você gostou, como sempre, clica ali no joinha. Se você puder compartilhar com mais alguém, é legal, porque dessa forma mais gente participa dessa reflexão e dessa decisão. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, que isso permite também que o algoritmo do YouTube leve essa reflexão a mais pessoas. Hoje é sexta-feira, voltaremos então na segunda-feira às 19 horas, como todas as semanas. Então tenha um bom fim de semana e fica com Deus.